Olá, boa tarde, bem-vindo a todos. Eu sou a Ana, vou falar hoje sobre a alimentação e as festas, que é um tema que tem surgido muito nas minhas mensagens ultimamente, meus clientes, vocês aqui, meus seguidores que escrevem e muita gente um pouco desesperada, sem saber o que fazer com esse período das festas. E eu tô aqui para dizer hoje que não precisa ser assim. Então eu não vou tomar muito do seu tempo para discorrer um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, que preocupa tantas pessoas. Na verdade, assim, muita gente vê como inevitável ganhar peso ou enfiar o pé na jaca, como a gente diz, né, nesse período das festas. Mas a verdade é que não precisa ser assim, mesmo com todos os exageros que a gente está acostumado dentro das famílias, né, essa tradição de cozinhar, de fazer uma ceia grande, de juntar todo mundo. A gente tem como fazer opções melhores durante esses dias para manter a forma que a gente está agora e começar o ano novo, depois que esse período de festas passou, sem ter dado muitos passos atrás, sabe? Isso é possível e não é tão difícil, é relativamente simples até. Então, o que eu recomendo durante o período de festas, essas semanas agora, né? Muita gente tem a semana toda livre, muita gente tem só os dias de festa livre, então pode mudar um pouquinho de acordo com como que tá a rotina, né, nesse período. Por exemplo, aqui na Suíça, a partir de terça-feira vai acontecer de novo um lockdown. Então, muita gente vai realmente estar em casa nesses dias e agora nessa época de inverno o desafio fica ainda maior. O que eu recomendo? Uma coisa que eu recomendo é, mesmo para quem não faz ou não está acostumado com o jejum intermitente, para usar um pouco dessa prática nesse período como arma para manter a forma, né? Para não engordar, digamos assim. Então, uma das coisas que é fácil de fazer é, por exemplo, quando a gente levanta de manhã, ao invés de direto comer alguma coisa, como normalmente muita gente está acostumado, espera mais umas 2-3 horas, né? Toma um chá, toma uma água, toma um café preto, espera umas 2-3 horas antes de começar a comer, principalmente se é uma coisa como tem nas casas aqui na Europa, que tá cheio de bolachinha, de bolo, de doce, que é comum nessa época. Então espera, isso dá tempo pro corpo entrar no ritmo do dia, queimar um pouco daquilo que foi armazenado na forma de glicogênio no fígado, né, das refeições da noite anterior, e diminuir essas reservas para que o que vier depois não seja tanto um excesso, né? Uma coisa que o corpo diretamente guarde como gordura, digamos assim. Então, o jejum intermitente é uma arma importante. Se você não faz, se você já faz, continue nesses dias, se possível. Isso ajuda bastante. Se você não faz ainda, tente essas 2-3 horas, dar uma espichada assim nessas 2-3 horas da manhã, antes de começar o dia com comida. Outra coisa que é importante de manhã seria um movimento. Então, se você consegue sair para dar uma caminhadinha antes do café da manhã, pegar um ar fresco, mesmo nessa época de inverno, mesmo aqui nos dias mais frios, a luz do sol ajuda a nossa regulação hormonal, então ajuda o nosso metabolismo também, né? Além de ter os benefícios de vitamina D, tudo isso que eu nem vou entrar agora, mas isso faz com que o corpo entre em movimento, o metabolismo se ajuste, e isso faz uma diferença no fim para o dia todo. Então, principalmente nas primeiras horas depois de acordar, se puder dar pelo menos uma caminhadinha, já faz uma diferença bem grande e é uma coisa que não é difícil de fazer. Quem tem criança, por exemplo, leva no parquinho, assim você já aproveita, as crianças também se movimentam, faz bem para elas também, pegar a luz do sol, pegar ar fresco. Quem tem bicho de estimação já é mais fácil, né? Porque com um animalzinho, com um cachorro principalmente, já tem que sair de qualquer forma. Então, esse é um passo também que ajuda bastante. E durante as refeições, é aí que a coisa fica mais puxada. Se você vai fazer as refeições na sua casa, você tem como programar para ter um prato principal que, por exemplo, o peru, que é clássico do Natal, ou um tender, uma carne, são pratos que em si não tem
problema, né? Não é um prato que seja uma coisa que eu vou dizer que não seja saudável. É o contrário, na verdade. O peru é uma carne super saudável. Então, escolha uma carne, tenha um acompanhamento de verdura, sempre, isso é muito importante, né? Uma salada, um acompanhamento que não seja só salada de batata, ou farofa, ou massa, ou arroz, mas que sejam verduras também, né? O meu livro de receitas, que tem o link na bio ainda para baixar, tem, por exemplo, receitas com abóbora, receitas com as couves, que a gente tem bastante agora nessa estação aqui. Então, faça um acompanhamento com verduras e uma salada, de repente, porque isso ajuda a diminuir o quanto que a gente vai comer das outras coisas que são menos, como é que se diz em português? Favoráveis, digamos assim. Então, isso é importante, ter sempre alguma coisa saudável junto, né, naquela refeição. E comer devagar, né? Aproveite. Então, não é para ficar sem comer. Aproveite aquele alimento que foi preparado normalmente com muito carinho, com muito esmero, né? Uma coisa que a gente se empenha para fazer aquela ceia de Natal. Então, aproveita, coma devagar, né? Sinta os sabores. Aproveite a companhia de quem está perto de você, da sua família, né? Aqui vai ser Natal sempre pequenininho aqui na Europa, né? Pela questão do Covid, eu acho que provavelmente é recomendado isso no Brasil também, nada de festa grande. Mas aproveite as pessoas que estão em torno de você. E isso ajuda a manter a atenção ao quando que você comeu o suficiente, né? Então, esteja atento para não precisar. A gente tem essa gana no Natal, de que no fim de ano, né, de que, mas essas comidas tem só nessa época, então precisa comer tudo agora, mas na verdade, se você pensar bem, você tem esse hábito de comer tudo aquilo, porque só tem nessa época há anos. É ou não é? Então, assim, ano que vem vai ter de novo, a gente não precisa se empanturrar de uma vez só, achando que nunca mais vai comer aquilo de novo, por quê? Porque vai ter, ano que vem tem de novo, e depois tem de novo, e se você quiser, você pode fazer uma comida assim também em outros momentos, então não é o fim do mundo, sabe? A gente não precisa comer que nem um desesperado, tá? Isso é bem importante, então a minha recomendação é, coma até você sentir que você tá 80% cheio, 80%. Eu tô 80% satisfeita, posso fazer uma pausa. E aí você faz uma pausa e vê, precisa realmente comer aqueles 20% a mais? Normalmente, o que a gente vai ver é que, na verdade, chega e você vai conseguir perceber esse gatilho da saciedade, né, ao invés de ultrapassar. Ou pergunte mesmo, quando você tá ali na dúvida, já tô de barriga cheia, né? Mas tem aquela comida maravilhosa ali na frente, então olha para a comida e pensa, pergunte para você mesmo, pergunte para o seu corpo, esse extra que eu quero pegar, é leve ou pesado? E sinta qual que é a resposta, porque na maioria das vezes já tá pesado, né? Então não precisa comer a mais. A Bianca falou, rabanada, então precisa se controlar. Então, muitas comidas, né, nessa época, a gente precisa realmente se controlar, né? Então, assim, não é uma questão de, eu vou abrir mão de tudo, então eu não vou comer nada, não vou comer a ceia, não é isso. Mas a gente não precisa comer como se não tivesse amanhã, porque o amanhã vai ter, entendeu? Vai chegar o 1º de janeiro, daí você vai olhar e dizer, putz, engordei 2 quilos em 2 semanas de Natal e Ano Novo, e agora o meu objetivo, que era, sei lá, perder, muitas pessoas que me contatam, né, perder 5 quilos, perder 10 quilos, agora são 12 ou são 7. Não precisa ser assim, né? Ele pode continuar 5. Eu acho, o que eu vejo e o que eu recomendo até para os meus clientes do programa, assim, nessas 2 semanas, são 2 semanas, não precisa abrir mão de tudo, né? Porque, primeiro, você não vai engordar tudo que você conseguiu emagrecer num processo de emagrecimento em 2 semanas, tá? Não vai voltar a estaca zero. E também tem esse momento especial de confraternização, né? Que a gente como ser humano precisa da parte social também vinculada às refeições, não é só a comida. Então, por isso que eu falo, não abrir mão de tudo,
De repente é o momento de fazer uma pausa. Se você segue um programa mais restrito, uma coisa mais regulada, fazer uma pausa nessas 2 semanas, mas não enfiar o pé na jaca a ponto de ter que voltar a estaca zero. Não sei se dá para entender direito o que eu quero dizer, mas a verdade é manter o que você tá agora, que você no dia 1º de janeiro esteja igual agora, e não pior, né? Esse seria o objetivo para essas 2 últimas semanas de dezembro, né? Claro, tem gente que consegue manter uma super disciplina e mesmo assim, ótimo, mas também não precisa ser o objetivo. A gente pode ter como objetivo dizer, nessas 2 semanas eu vou me manter como eu tô agora, e em janeiro continua. Por quê? Porque em janeiro a gente tem também as nossas decisões de ano novo, tem um fôlego a mais, né? Só essa questão de mudar o número no calendário, que na verdade é uma invenção nossa, né? O tempo continua passando igual, mas a gente tem essa sensação de que começou de novo, então é uma nova oportunidade, é uma nova chance, e tem essa motivação maior realmente de fazer acontecer, de fazer os nossos objetivos darem certo, né, para o ano que chega. E evite coisas que são muito danosas, assim, tem alguns produtos. Tá mudo o vídeo, gente? Vocês estão me ouvindo ainda? Ó, a Ana Heloísa falou que tá mudo. Me dá um sinal, alguém, se vocês estão me ouvindo? Ah, era o celular. Ok, tá bom. Então, tá funcionando ainda. Então, assim, alguns alimentos, não só na época de Natal, tem alguns alimentos que eu falo deveriam ser proibidos, não deveriam mais nem estar para vender. Eu falo realmente assim. Então, assim, refrigerante, margarina, coisa frita em óleo vegetal, assim, são coisas que não só nessa época, mas no geral, assim, a gente pode evitar. Então, nessa época, se você quer tomar um copo de vinho a mais, um prosecco, sabe, isso não é tão problemático, a meu ver, do que tomar refrigerante em todas as refeições das festas, entendeu? Então, deixar essas coisas que são muito problemáticas, como os refrigerantes mesmo, de lado. E outra coisa que ajuda também, principalmente se você teve uma refeição que você falou, nossa, tentei controlar a saciedade, não consegui perceber, acabei comendo demais, estou me sentindo pesado, faça um pouco de movimento depois. Claro que não é esporte, né, gente? O esporte depois da refeição não é indicado. Mas uma caminhada lenta, saia para ver os enfeites de Natal, né? Isso é uma coisa que mesmo nessa época, mesmo com o coronavírus, está ao ar livre, ao aberto, não é contraindicado. Então, sabe, isso ajuda a manter a regular os nossos níveis de glicose no sangue, mesmo depois de uma refeição que talvez, não consegui me controlar, exagerei. Mesmo assim, você ter um pouquinho de movimento após a refeição vai te ajudar a controlar o teu metabolismo de forma positiva, tá bom? E parece o óbvio, mas é claro, espere até você sentir que tá mais leve antes de comer de novo. Parece óbvio, mas não é necessariamente, né? Eu sei disso porque eu já passei por isso também, faz alguns anos que isso, graças a Deus, não acontece mais. Mas era uma coisa que acontecia, assim, eu almocei um monte, tô me sentindo mal de tanto que eu comi, mas aí às 2 da tarde chega uma sobremesa, um bolo, uma bolachinha, eu como de novo, daí eu fico de novo mal. Então, assim, tenta ouvir o corpo. A gente não precisa comer o tempo inteiro. Se disser que não pra bolachinha às 2 da tarde ou às 4 da tarde, não tem problema. No dia seguinte ela não vai fugir, vai estar ainda lá. Então, a gente tenta escutar um pouquinho melhor. E aí, assim, o que eu falo com relação aos doces, a gente tem agora o período das festas. Então, normalmente, as famílias comemoram dia 24 e dia 25, né? No geral, assim, algumas mais dia 24 à noite, algumas mais dia 25, mas normalmente tem reunião dia 24 e dia 25. Da mesma forma, no Ano Novo, 31 e 1º, que são quando as confraternizações maiores acontecem, as festas. Então, o que para mim funciona muito é eu dizer, durante a semana vai ser normal a minha alimentação até o dia 24. Então, eu não preciso comer doce, chocolate, bolacha. E olha, gente, eu falo porque assim, aqui onde eu trabalho,
né? Aqui na Suíça, onde eu trabalho no hospital, nessa época do ano é assim, em todos os lugares onde você olhar, na cozinha, no escritório das secretárias, no nosso escritório, na sala do café, só não tem dentro do consultório, mas no resto, em todos os lugares, tem bolachinha, chocolate, bombom, panetone, por tudo, assim, aonde você olhar tem. Então, se eu vou usar isso como desculpa, porque, tá ali, então eu vou comer, gente, eu vou comer o dia inteiro, tá? Não precisa ser assim. Então, a decisão consciente de dizer, eu vou comer doce no dia 24 e no dia 25, já me dá aquele alívio de eu olho pra bolachinha, às vezes até tô com vontade, mas eu olho pra ela e penso, não, eu me comprometi que eu vou comer no dia 24 e 25. Aí eu posso até ir lá e comprar o pacote de bolachinha, eu vou comer nesses 2 dias, com vontade, vou degustar, vou aproveitar e pronto. E isso me ajuda a nos outros dias eu manter a disciplina. Fica mais fácil, porque eu sei que eu tô dizendo não agora, mas eu tenho a minha própria permissão para aproveitar aquele prazer, para mim, num momento determinado. E isso é uma coisa que fortalece a minha determinação com relação a mim mesma, com relação a qualquer coisa que eu for fazer na vida. E me ajuda a manter também o peso. Por quê? Porque se eu ao invés de eu comer todos os dias, todas as bolachinhas, o panetone, o bombom, tudo durante 2 semanas, se eu disser eu vou comer 2 dias nessa semana e 2 dias na outra, a diferença é muito grande, né? A diferença é muito grande. E eu prometo, se você conseguir fazer isso, mesmo que você exagere no dia 24, no dia 25, no dia 31 e no dia 1º, o seu peso vai se manter estável. Isso eu prometo, assim, porque ninguém engorda em 2 dias, gente. Então, a questão do período das festas é que não precisa inflar isso para que fique metade do mês de absoluto caos alimentar, para depois chegar no 1º de janeiro pensando, meu Deus do céu, e agora? Então, aproveite a sua família, aproveite as comidas gostosas e reduza o dano. É uma política de redução de danos mesmo. Determine os dias, mantenha a sua rotina entre esse período. Outra coisa que eu falo quando eu falei no início da live sobre o jejum, uma outra coisa que o jejum ajuda também é a gente ter essa clareza mental de dizer, eu esperei até agora, pensa bem, o que eu quero comer agora? Né? Isso é muito importante. E ouça você mesmo se você está comendo com fome. Isso já no dia a dia a gente tem dificuldade, né, de reconhecer a fome. Nesse período agora, então, mais difícil ainda. Mas escute, principalmente de manhã, assim, quando a gente quer comer, pense se você está com fome. Sinta, tá com fome mesmo? E lembre, fome de verdade, ela não é seletiva. Se você pensar, eu tô com fome, mas eu tô com fome de bolo, eu tô com fome de bolacha, essa fome não é fome. Porque fome, que é fome, não é seletiva. Aí você pode decidir comer comida e vai estar tudo bem. Fome que é de um alimento específico não é fome, é gula. Sinto informar, mas é assim que funciona. Até vou fazer uma live falando melhor sobre o que é a fome de verdade, pra gente se aprofundar um pouquinho mais nisso. Era isso, na verdade, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. É uma live curtinha, mas é bem essa coisa prática, assim, do que fazer nesse período. Então, vou resumir de novo. Primeiro, se você faz jejum intermitente, mantenha, pelo menos até durante o intervalo, né, dia 24 e 25, escolha sua, mas tenta manter. Se você não faz jejum intermitente, tenta aumentar o período de jejum de manhã, então espere antes de tomar café da manhã, umas 2-3 horas do que você tomaria normalmente, isso já ajuda o seu metabolismo. Movimento de manhã cedo, principalmente se for ao ar livre, mas de qualquer forma, movimento de manhã cedo, de preferência antes da comida. Quando você tiver 80% cheio, 80% satisfeito na refeição, pare e pense se você realmente precisa continuar comendo. Tá? Jantar mais cedo e não comer nada depois, pode ser? Pode ser também. Pode ser também. Se você janta mais cedo e depois toma o teu café no horário normal,
você tem essas horas de diferença do mesmo jeito, então vale também. Eu falo café da manhã porque, pelo que eu vejo, pelos meus clientes, é o mais fácil. A maioria das pessoas, ainda mais agora que muita gente está em casa, é mais fácil empurrar o café da manhã do que trazer a janta para mais cedo, porque janta com a família. Então, mas se é uma coisa que você consegue fazer, funciona também. Tá? Dá na mesma, na verdade. Preste atenção, saboreie a comida, não coma rápido, coma devagar, saboreie aquele alimento que foi preparado com carinho, que é uma refeição especial, a ceia. Então não precisa engolir tudo rápido, tá? Isso te dá uma chance muito maior de não exagerar. Tenha sempre um acompanhamento saudável, uma salada, uma verdura, um acompanhamento saudável para a refeição que você está fazendo, né? Ou escolha mesmo uma ceia saudável. Por exemplo, o peru, que é o clássico da ceia, com acompanhamento de verdura. Perfeito, né? Super saudável. Evite os refrigerantes, isso de qualquer forma, isso eu falo sempre. Se você comeu demais, dê uma movimentada lenta depois das refeições, então uma caminhada devagarinho. Determine os dias para você comer doce, porque é uma coisa que também tem bastante nessa época. Então, escolha os dias, né? Por exemplo, para mim, 24, 25, 31 e 1º. Aí eu sei que eu tô tranquila, vou até lá escolher o pacote de bolachinhas que tem aqui de baunilha que eu gosto, porque eu sei que é naqueles dias eu vou poder comer isso e eu como aí sem culpa nenhuma. E é uma maravilha a gente poder ter essa escolha. Então, isso dá muita liberdade, né? Se eu souber que durante a semana eu tô tranquila, no dia 24 e 25 eu posso, aí fica muito mais fácil. Porque eu não tô me privando o tempo todo, eu não fico naquele sofrimento de mas eu quero, mas eu nunca posso. Daí todas as vezes que eu comer eu vou ficar sentindo culpada. Não, a gente pode fazer essa escolha e daí no dia que for pra comer, aí não tem culpa, daí não tem problema, daí dá pra aproveitar mesmo, sabe? Esse que é o objetivo. Né? A vida não precisa ser rígida e triste e radical. Não precisa ser assim. Né? A gente pode aproveitar e ainda assim manter a nossa saúde, manter a nossa forma do jeito que a gente quer, né? Manter o nosso corpo ideal. Era isso, pessoal. Vocês têm perguntas? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Senão eu vou encerrar a live aqui, vou deixar ela gravada no IGTV. Se você conhece gente que pode se beneficiar dessas recomendações para o período das festas, acho que ficou bem prático mesmo. Se você tiver alguém que pode se beneficiar, pode mandar. O vídeo vai ficar no IGTV gravado, tá bom? E eu desejo a todos um excelente Natal, com saúde e ao mesmo tempo aproveitando tudo que o Natal traz de bom, toda a confraternização, que as famílias estejam juntas em harmonia e com saúde.